66. Regressor Instruction. Capítulo 326. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Kyong-se. Yoon-sung-se. Esse bastardo. Na verdade, não fazia muito tempo que não nos víamos, mas parecia que eu não o via há muito tempo. Um sorriso amargo começou a circular com a ideia de ter sofrido muito. Eventualmente, as coisas correram tão bem que eu fui capaz de rir, mas foi devido a uma série de situações em que eu estava andando sobre gelo fino. Tenho que pensar que tenho sorte, não importa como seja. Se eu escorregar, tenho que fugir de Laios, ou posso morrer. Kyung-sung, esse bastardo, deve ter passado por momentos difíceis também, mas como resultado, fui eu que tive que superar o perigo de morte várias vezes. Enquanto Kyung-sung estava cuidando de sua saúde mental, eu realmente voltava entre a vida e a morte. Ele deve ter sabido o suficiente sobre isso. É natural mostrar um rosto muito sombrio? Sim. Eu estava muito doente. Realmente doeu muito. E foi difícil também. Foi muito difícil. Foda-se. Isso é tudo para você. Então você pode se sentir um pouco mais triste. Na verdade, não foi muito doloroso, mas parecia que eu queria expressar que é difícil por algum motivo. Embora eu não tenha visto seu rosto bonito, ele ficou bem magro, e eu não sabia se estava enganado, mas seus olhos estavam definitivamente vermelhos. Ele não chorava como Park Deok-gu, mas também estava preocupado comigo. Ele tem mais afeto do que eu pensava? Na verdade, eu não acho que Kyung-sung estaria tão preocupado comigo. Claro, eu pensei que um vínculo invisível entre nós havia se formado, mas quando soube que ele se dirigiu para cá com dialogia assim que a notícia pelo holograma mágico foi divulgada, fiquei bastante surpreso. Ele até ficou na frente da minha porta com Deok-gun em vez de ir atrás do inimigo. Ele escolheu ficar ao meu lado em vez de encerrar o caso. Yoon-sung-se. Já faz muito tempo. Tosse. Um som de tosse começou a sair como se a tosse da Junga-Ian tivesse me infectado. Em vez de pensar primeiro e agir, o corpo fingia estar com dor primeiro. Fiquei até com vergonha de acreditar que realmente começou a doer. Falam que os humanos mudaram seus corpos conforme consideraram adequado. Não apenas parecia que alguém estava furando meu peito com uma agulha, mas também estava ficando mais difícil respirar. Você está bem? Como esperado, Kyung-sung se aproximou com pressa. Parecia que ele estava fingindo estar bem agora, mas qualquer um poderia dizer que ele está preocupado comigo. Eu queria sorrir. As estatísticas que vi com meu olho da mente também eram excelentes. Sim. Estou bem, Yoon-sung-se. Mais importante. Você não precisava vir até aqui. Não. Claro, o correto é vir aqui primeiro. Eu estava realmente preocupado. Estou feliz que você esteja bem, Kyong-se. E seu corpo? Tosse. Está bem. Yoon-sung-se, realmente. Ouvi dizer que meu corpo se recuperou rápido o suficiente para até ser chamado de milagre. Aya, Deok-gu e Sora sofreram mais do que eu. Sério, tosse. Estou bem. Você está realmente bem? Ele parecia preocupado enquanto eu tossia. Continuei dizendo que estava bem, mas qualquer um podia ver que não. Eu esperava ver se ele tiraria algo como um elixir da bolsa, mas eu teria usado antes, se tal coisa existisse. Claro, outros também pareciam preocupados, mas talvez por causa da atmosfera estranha, eles recuaram e simplesmente nos observaram. Com licença. Só um momento. Ele até se aproximou e começou a colocar a mão no meu peito. Por quê? O que há com esse bastardo? O que há de errado com ele? Mesmo que tenha sido apenas por um momento, os olhos da Junga-Ian se arregalaram amplamente. A maioria do público feminino que viram Kyung-sung e eu também ficaram com os rostos vermelhos por algum motivo, mas sons como "oh meu Deus" começaram a surgir de trás. O que está acontecendo? Até me deixou mais desconfortável porque estava deitado na cama. Ele se inclinou primeiro, apenas no caso de ser desconfortável para mim levantar depois. Fiquei surpreso por um momento, mas acreditei que ele não faria nada para prejudicar meu corpo. Como esperado, ele começou a derramar seu poder mágico em mim. Não havia uma função para recuperar o corpo com seu poder mágico, mas ele estava tentando descobrir se meu corpo estava em condições normais girando o poder mágico ao redor do meu corpo.
Não era de se admirar que eu achasse que tinha me saído bem em despejar magia em Jungaian um pouco antes. O que Kim Sung estava sentindo agora era meu poder mágico completamente vazio. Ele tinha uma cara séria. Na verdade, não havia nada de estranho em mim, exceto uma respiração um pouco pesada, mas ele parecia estar verificando se havia algum efeito residual. Claro, ele não era um médico. No entanto, depois de algumas voltas no meu corpo com poder mágico, eu realmente me senti relaxado e sonolento. Eu realmente quero dormir agora. Não sei se essa é a expressão certa, mas parecia que estava recebendo uma massagem. Parecia que o interior do meu corpo estava sendo massageado friamente com poder mágico. Como isso é possível? Era impossível fazer isso com meu poder mágico que agora tem poder divino. Era o conhecimento avançado de gerenciamento de poder mágico possuído como um privilégio das pessoas poderosas do continente. No entanto, eu poderia ter certeza de que muitos deles não conseguiriam fazer isso. Sem o controle sutil do Kim Sung, eu não teria me sentido tão confortável. O que era um pouco estranho é que a sala havia ficado muito silenciosa. As pessoas ao redor do Kim Sung e eu estavam fechando suas bocas e pasmas pela visão estranha que estávamos mostrando. Em particular, as empregadas de Laios que observaram essa situação mostrando rostos avermelhados tanto quanto Ansura quando ela olhou para Jungaian e eu. Achei que não fosse grande coisa, mas... isso é foda. Comecei a ficar nervoso quando nosso público começou a jorrar. Quando o poder mágico do Kim Sung girou em torno do meu corpo, um rubor apareceu no meu rosto e, de repente, um grito saiu. Claro, este foi apenas o efeito da magia, nenhuma outra razão. Eu senti que a ocasião em que todos estavam preocupados comigo de repente ficaram estranhos. Estou bem agora, Sung-si. Não tive escolha a não ser me apressar em pará-lo porque parecia que se continuasse assim, a ocasião perderia sua essência. Mas... isto é suficiente. Agradeço sua intenção, mas seu poder mágico é tão grande que é demais para eu aceitar mais. Então, que tal um pouco mais suavemente? Não. Apenas o seu pensamento é o suficiente. Achei que tudo tivesse acabado, mas os rostos de quem estava ouvindo nossa conversa pareceram ficar ainda mais vermelhos. Eu tive que falar mais uma vez. Pessoal, obrigado pela visita. Sério. Estou preocupado que possa ter incomodado vocês por nada. Não, cardeal honorário. Muito, muito obrigado. Laios nunca esquecerá os sacrifícios de Lei Kyeong e outros heróis. Obrigada. Pristina Min. Mas não podemos ser os únicos a levar o crédito. Se não fosse pelas orações enviadas por todos, não teríamos sido capazes de deter o demônio naquele dia. Não sei se é realmente um milagre, mas parecia que eu realmente podia ouvir muitas vozes. Ah! Não é muito para agradecer. Provavelmente, mesmo se outras pessoas estivessem lá, eles teriam feito a mesma escolha que nós. Quando olhei para Jungaian, Ansura e Park Deokgu, eu os vi balançar a cabeça freneticamente. No entanto, Pristina ainda não parecia satisfeita. Ela não apenas me agradeceu com o antigo costume de Laios batendo na testa, mas também inclinou a cabeça na minha direção. Claro, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode levantar a cabeça, Pristina Min. E o mesmo vale para outras pessoas de Laios. Se você continuar fazendo isso, ficarei mais envergonhado. Tosse. Ah! Cardeal honorário. Kyeong-si. Foi um pouco ridículo que todos se encolheram com apenas uma tosse. A atmosfera ficou mais agradável. Park Deokgu, que chorava constantemente, estava energizado, e Kim Sung, cujos olhos estavam ficando vermelhos, também limpou seu peito. Dialogi estava me olhando como um lixo, ela não disse nada, mas parecia ter percebido que não havia perigo de morte em primeiro lugar. Na verdade, se algo desse errado com meu corpo, ela seria a primeira a sentir o sinal, então é natural que ela fique assim. Depois de confirmar que não só eu, mas também Jungaian e Ansura estávamos em boa forma, a sala estava a mesma de sempre, e mesmo no meio disso, o pessoal de Laios continuou me agradecendo. Claro, abri minha boca como se não soubesse de nada. Desta vez era sobre aqueles que estavam fora. Pensando bem, parecia um pouco barulhento lá fora. Aconteceu alguma coisa? Não. Mais importante, o trabalho foi devidamente concluído. Acho que seria melhor descansar sem pensar em mais nada,
cardeal honorável. Mas, invocador de demônios Genking. Eu sabia a verdade. Já tinha ouvido todo o progresso da Shaeha. Sabia que o invocador de demônios que tentou destruir a cidade havia escapado de Laios, mas eu tive que abrir minha boca naturalmente porque eu tinha que mostrar que estava constantemente me preocupando com Laios. Primeiro, você deve prestar atenção à recuperação do seu corpo. Mas lá fora. Está tudo bem, cardeal honorário. Não era por causa do invocador de demônios que fazia barulho lá fora. É por causa do cardeal honorário. Sim. Acho que você ainda não viu. Ah, eu não sei do que você está falando. Eu sabia a verdade. Pristina sorriu levemente e começou a abrir as cortinas. Ao abrir a janela, uma brisa agradável começou a entrar na sala. Era natural fingir já que é a primeira vez que vejo algo assim oficialmente. Ah! O que vi foi uma cena de incontáveis cidadãos de Laios orando. Era uma multidão enorme, como se quase todos na capital estivessem reunidos. Por causa disso, foi uma visão magnífica. Naturalmente, tive que me levantar lentamente neste ponto. Claro, como eu não tinha força física, tropecei, mas graças a Park Deokegu me segurando com força, evitei cair. Não foi uma cena que eu planejei, mas não foi tão ruim assim. Quando levantei minha mão um pouco, gritos estrondosos começou a explodir. Até. Por que essas pessoas estão chorando? Eu ri quando vi o povo inocente de Laios derramar lágrimas de alegria. Uá! Eu não sabia se era por causa dos gritos, mas minhas costas estavam formigando. Eles choraram e se abraçavam. Era como se houvesse um festival. Ah! 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 Olhei para ela como se não acreditasse e ela me olhou com um sorriso tranquilo. Todos se reuniram voluntariamente. Depois de assistir aos sacrifícios dos heróis, eles esperaram conosco que todos vocês acordassem. Todos, como um só. Sério. Esta é uma visão gratificante. Na praça. Sim. Se estiver tudo bem, gostaria de colocar uma estátua de vocês na praça. PFF. Você conseguiu, Killong. Eu ri um pouco sem dizer nada, mas Pristina deu um grande sorriso como se o aceitasse como um sinal positivo. Laios nunca vai esquecer o seu sacrifício. Nunca. A aliança já havia sido estabelecida. Todo mundo estava sorrindo feliz. Houve gritos do lado de fora e risos de dentro da sala. Em resumo, todos estavam felizes. Claro, ainda havia pessoas que se sentiam desconfortáveis nesta situação. Olhando um pouco para trás, vi Yuno Kazugano, olhando para mim com a cabeça baixa. Yuno Kazugano. É óbvio porque ela estava sozinha com o rosto assim. Porque ela fez algo errado. Eu não sabia o motivo. No entanto, era um comportamento que eu não conseguia entender. Embora ela tenha confessado com a própria boca primeiro, foi um pouco vago dizer que era um problema que eu poderia perdoar facilmente. Outros não sabiam ainda, mas sobre Genking, o invocador de demônios sujo. Foi ela quem ajudou o cara a sair de Laios. Regressor Instruction capítulo 327. Tudo foi feito com perfeição, mas encerrar as coisas acabou sendo irritante. Não, na verdade, eu estou mais feliz do que irritado. Como resultado, se eu pensasse bem sobre tudo, tudo estava indo na direção que eu queria, exceto no caso Genking. Não tenho escolha a não ser ficar ansioso com o fato de que o invocador de demônios ainda está vivo. O povo de Laios e eu estamos pensando a mesma coisa. Solicitei à República que assumisse o controle do invocador de demônios Genking, mas ainda não houve resposta. Não havia nada a ser ouvido além de dizer que entenderiam a situação um pouco mais de perto. Claro, as observações da República para entender de perto a situação eram desculpas e besteiras. Eles não podem fazer nada. O local onde confrontamos o demônio já havia sido apagado do mapa, não deixando vestígios além de um monte de luzes. Mesmo em Laios, eles recusavam a passagem do povo da República. A única evidência que restou foi a convicção de Itus. Soltei o espelho da deusa que usamos para registrar o incidente. Não importa o que eu pensasse, eles não conseguiriam entender a situação. No entanto, é irrelevante interpretar essa besteira como uma expressão de querer proteger Genking, não importa o que. Eu sabia que a República não era tão sensível à magia negra quanto o Estado, mas o que aconteceu afetaria todo o país neutro. Os estrangeiros da República também foram mortos e, de alguma forma, é um caso que está fadado a se envolver nos assuntos internacionais.
Apesar de todas essas origens, a República escolheu proteger o cara depois de ouvir Jin King. Eles disseram que os homens são cegos com seus próprios propósitos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele pode estar tentando esclarecer o caso e colocar seus pecados sobre mim. Na verdade, a probabilidade de uma bomba cair sobre mim, que tinha tantas evidências, é zero, mas eu ainda não tinha a escolha a não ser ficar insatisfeito com o fato de que o oponente com rancor ainda estava vivo. Claro, não preciso explicar que também estava influenciando a opinião pública. Senti um pouco de pena do adorador de demônios Ito Souta, mas essa é a razão pela qual seu nome tem sido mencionado repetidamente recentemente. O adorador de demônios Ito Souta. E agora, o invocador de demônios Jin King. Ponto. O cardeal honorário acha que há uma conexão entre os dois? Talvez. É difícil dizer. Não sabemos quando eles entraram em contato ou o que queriam, mas não muda o fato de que o objetivo final é o mesmo. A escuridão já está profundamente enraizada em nosso continente. Eu sabia que havia grupos de bruxos por todo lugar, mas não acho que eles vão expandir tanto sua influência. Na verdade, foi apenas uma coincidência que eu pisei no rabo do Jin King. O senhor está dizendo que a situação parece ser mais grave do que a Santa Sé pensava. Sim. Talvez eles tenham os seus próprios canais de comunicação. Dado que a República atualmente protege Jin King, seria melhor pensar que a República também foi influenciada por suas raízes. Na pior das hipóteses, podemos pensar que já está completamente manchado. Oh, Deus! Pense no caso do Estado. Ninguém sabia que Ito Souta era um adorador de demônios. Durante o longo período de sua carreira na Celia, ninguém havia notado que Ito Souta era um adorador de demônios. Se Ito Souta tivesse engolido o país como está, teríamos que assumir uma postura semelhante com a da República. Talvez o Estado enfrentasse uma grande ameaça, assim como Laios. Só de imaginar já é terrível. Não é apenas a República. Em cada país ou cidade, pode haver lugares tocados pelo demônio. Sim. Estou certo disso. Em primeiro lugar, vou relatar sobre esse evento. Ah, cardeal honorário. Você não precisa. Agradeço sua intenção, mas por agora, considere recuperar seu corpo como a principal prioridade. O que? Mas. Papa disse isso diretamente. Ele disse que iria se mover imediatamente após o cardeal honorário melhorar. Então ele nos disse para não forçá-lo. Eu entendo que você tenha muitas preocupações de várias maneiras, mas seria melhor deixar seu corpo descansar o suficiente. Sabemos o quanto o cardeal honorário está pensando na Santa Sé e na deusa Benigore. Mas agora, nesta situação, a deusa não quer que você volte para a linha de frente dela. A primeira coisa é recuperar o corpo. Ponto. O que é um pouco chato nesse momento é que meus movimentos eram limitados. Eu não conseguia me mover direito por causa daqueles que me superprotegiam, embora eu tivesse enormes benefícios exagerando para me machucar. Na verdade, esta situação não se limita à Santa Sé. Oscar Nin. Você disse que quando estivéssemos sozinhos, você me chamaria de empregada Alice, cardeal honorário. Ah, sim, empregada Alice. Eu cometi um erro. Ah. Então, o chá está a seu gosto. Deveria ter preparado uns drinks, mas não tive tempo. Saí com pressa. Ah. Tudo bem. Já faz muito tempo que não bebo um chá feito pela empregada Alice, e parece que meu corpo já está se recuperando. Mais importante ainda, a aliança com o país neutro. Sim. Está indo bem. Alguns desses reinos tribais também querem o mesmo que nós. Não, por favor, esqueça isso. Recuperar seu corpo agora é a principal prioridade, mas estou falando sobre trabalho novamente. Eu entendo o cardeal honorário, mas espero que você não pense em nada além de relaxar agora. Mas a situação é. Eu sei que você não acredita, mas estamos fazendo o nosso melhor também. Empregada Alice. Vou fazer o meu melhor para terminar o trabalho para que não se torne um estorvo. Então, por favor. Sim. Tudo bem. Se você diz. E também a líder do estado, Alice, não, Oscar, e até mesmo Kim Il-sung começaram a me proteger como se estivessem protegendo um filhote de pássaro. Isso também a surpreendeu. Ela começou a agir como se fosse dar tudo de si. Il-sung, agora, eu deveria lentamente. Não, Ki-young. Você ainda pode deitar um pouco mais.
Jin e Yong estão cuidando do trabalho relacionado à guilda juntas. Eu também estou trabalhando duro. Enquanto isso, você está ficando louco demais. Você pode descansar um pouco mais. Embora o adorável regressor mostrasse olhos calorosos e me incentivasse a descansar, seu senso político é zero. Não havia como eu não ficar preocupado. Graças às confiáveis Xuejin e Sun Yeong, sinto que os problemas relacionados ao caso atual foram resolvidos sem problemas. Na verdade, não demorou muito para acordar, devido à minha natureza de ficar ansioso quando fico parado. Me estressei de várias maneiras. Enquanto estava deitado, estátuas em homenagem aos heróis estavam sendo levantadas na Praça de Laios, e até mesmo o sexto volume de Como um Alquimista e um Espadachim Gênio que se amam apareceu em Laios. NT, WTFSKSKSK. Cada vez que via as estátuas da praça ficando cada vez mais diferente, e cada vez que as empregadas de Laios que andavam por todo lado falando do livro, percebi que o tempo havia passado. Não se passou muito tempo, mas vendo que o popular best-seller do estado chegava em Laios, também não foi pouco tempo. Que tipo de livro é esse? É divertido? Eu não sabia por quê, mas era surpreendente ver que eles estavam vendendo como pão quente. De qualquer forma, fosse grande ou pequeno, as coisas ao meu redor estavam mudando lentamente. Na verdade, eu estava ansioso sobre qual seria o próximo movimento do invocador de demônios, mas a República ainda permanecia em silêncio. Nesse momento, eu também havia abandonado completamente o meu trabalho externo. O Estado não é tão incompetente. Eu já tinha providenciado tudo, então se eles não conseguissem obter resultados nessa situação, é justo buscar asilo em outro reino, até pelo bem do meu futuro. Em vez de... Não seria ruim ter tempo para resolver problemas internos em vez de externos. Não apenas estabeleci um cronograma de estudo para saber mais sobre a classe semimítica alquimista da luz, mas também comecei a fazer muitas hipóteses. Também comecei a pensar em algumas soluções para o problema em torno da adorável pessoa que retornou e a gestão das pessoas que precisava, incluindo Jungayan Shaiha, e discussões com a Lei Ji. O trabalho intenso aliviou rapidamente a sensação de não conseguir ficar parado. É claro que o fato de haver um ponto importante a ser tratado não precisa ser mencionado duas vezes. Sinto muito, mestre. Eu sinto muito. Yuno Kazugano, que estava pronta para se tornar uma companheira invocador de demônios, é um assunto importante. Não importa o quanto você peça pelo meu pecado, não tenho nada a dizer. Por favor, perdoe-me por fazer essa escolha, embora eu soubesse que você não gostaria. Ponto. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Sniff. Por favor, não me jogue fora. Por favor, não abandone essa garota. Olhando para ele em silêncio, foi um espetáculo vê-la derramar lágrimas. Já ouvi muitas vezes por que Kazugano salvou, mas sou forçado a descobrir como esse incidente ocorreu, e que o futuro dela nem sempre estava certo. Na verdade, não é que eu não acredite nela. Foi ela quem cuidou de mim de várias maneiras quando desmaiei, e tem sido a mais ativa em consertar as coisas e influenciar a mídia desde então. Eu não posso simplesmente odiá-la. Leiji perguntou se podemos realmente confiar em Yuno Kazugano, mas do meu ponto de vista, Yuno Kazugano é um carta bastante interessante. Porém, se eu considerar que Yuno Kazugano e eu não tivemos um relacionamento muito bom na primeira linha, ela não estaria juntando energia para me apunhalar pelas costas, certo? Era algo com que vale a pena se preocupar. Como resultado, na primeira linha, o lixo negro Lake Leon tornou a vida da Yuno Kazugano miserável, e ela também sabe disso. Embora ela tenha dito que foi uma época feliz, qualquer um poderia dizer que foi uma experiência distante da felicidade. As chances eram pequenas, mas não pude deixar de me perguntar, já que estou desconfiado. Ela talvez esteja planejando uma vingança. Houve muitos pontos estranhos de muitas maneiras. Em primeiro lugar, eu tinha seu bilhete de vida ou morte. No entanto, se eu considerasse isso olhando para o futuro ou o mundo negro, ela poderia ter pensado de forma diferente sobre mim. É difícil não olhar para ela com desconfiança. Ponto. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito. Bem, é melhor ouvir a história em detalhes mais uma vez. Espero que desta vez eu possa entender. Eu não posso explicar os detalhes. No entanto, Jin King não deveria terminar dessa forma naquele lugar. O mestre. O mestre. Ponto.
O mestre pode estar em perigo. Há mais da metade das chances de que ela esteja realmente preocupada comigo. No entanto, não havia a garantia de que ela não teria o plano perfeito em sua mente para me mandar para o inferno. Eu estava certo pensando que seria um problema que me daria dores de cabeça de várias maneiras. Regressor Instruction capítulo 328. Na verdade, foram as palavras de Leiji que me fizeram duvidar. Não tenho certeza sobre o relacionamento entre vocês dois, mas pense com cuidado se ela é alguém em quem você realmente pode confiar. Não importa o que eu pense sobre isso, é uma desvantagem que ela ajudou outras pessoas em uma situação crucial. E foi ninguém menos que Jin King, o invocador de demônios. Não estou dizendo isso apenas para reduzir rivais. Estou muito preocupada. Pessoas que são boas em apunhalar pelas costas serão apunhaladas nas costas em uma situação bem estranha. É um clichê comum. Apóstrofo. Ela disse isso logo depois que eu disse que foi Yuno Kazugano quem ajudou Jin King. Claro, ela não estava errada. No entanto, eu não poderia concordar com o ditado pessoas que são boas em apunhalar pelas costas serão apunhaladas nas costas em algum momento, mas no caso da Yuno Kazugano, não posso deixar de pensar nisso. Claro, havia um dispositivo de segurança inacessível entre Kazugano e eu. Porém, mesmo assim, não tem como evitar eu baixar a guarda. É um pouco diferente, mas como uma famosa frase que era popular em algum lugar, se você não acreditasse desde o início, não seria traído. Provavelmente, Yuno Kazugano também estava ansiosa porque percebeu a suspeita na minha cara. De forma alguma Yuno Kazugano, que era mais sensível à atmosfera do que os outros, não notou a diferença de temperatura. Enquanto eu definia o clima e olhava para frente, ela continuou a falar novamente com uma expressão nervosa. Não tive tempo de explicar por que o mestre estava caído na hora. É difícil de entender, mas pelo menos minhas ações. Por favor, saiba que foi por você. Eu já sabia disso. No entanto, o problema era que ela não conseguia explicar que tipo de futuro ela via. Se fosse uma história convincente, eu seria capaz de acenar com a cabeça. Não consigo me lembrar de nada. Devo ter visto o futuro com meus próprios olhos, mas não consigo me lembrar. É como se houvesse uma névoa. Sério. Por favor, acredite em mim. Essa situação é um problema. Claro, eu queria dar mais crédito à possibilidade de que suas palavras eram verdadeiras. Ela também foi quem confessou seus pecados logo depois que eu acordei, e ela até disse que aceitaria qualquer punição docemente. Não fazia sentido para ela planejar algo assim e ainda aceitar punição. Se eu olhasse para Yuno Kazugano, que vinha todos os dias antes que eu pudesse organizar meus próprios pensamentos e dizia que havia cometido um erro, as chances de pensar em algo diferente parecem quase nulas. Contudo, não. Não há necessidade de duvidar. Se eu não acreditar nela, nada pode ser resolvido de qualquer maneira. Embora seja arriscado, também era verdade que este assunto não poderia ser resolvido sem confiar em Kazugano. Seria natural manter uma série de suspeitas, mas por enquanto, não seria ruim pensar na premissa de que as palavras dela sejam verdadeiras. Tem certeza de que viu o futuro? Sim. Não é um mundo negro. Nem é o passado. Isso é certeza. O que vi deve ter acontecido no futuro. Parecia que havia passado muito tempo. O que exatamente significa estar em perigo? Não sei como explicar. Devo dizer que a sua vida está em perigo? Ou devo dizer que a posição ou situação do mestre está em perigo? Não tenho certeza sobre isso. Pouco depois de ver aquele futuro com meus próprios olhos, tentei várias vezes confirmar, mas não parecia mentira. Eu realmente sinto muito. Foi um espetáculo vê-la prostrar-se. Agora eu me senti envergonhado. Existe alguma chance de você não ser capaz de se lembrar ou lembrar do porquê o futuro mudou? Não funciona assim. Como o futuro que mencionei recentemente não foi realizado, a mudança futura não tem nada a ver com minha incapacidade de lembrar da cena. Por favor, fale comigo mais confortavelmente antes disso. Por favor. Fale informalmente. Sniff. Ela parecia muito ansiosa. Na verdade, em momentos como este, acho que ela se parece com Jungayan. Parecia que falar formalmente é um sinal de que não a aceitava como criada. Achei que não precisava ser diferente, já que falava com respeito quando estávamos com outras pessoas, mas parecia muito importante para ela. Não falei formalmente da última vez? Na verdade,
Nem me lembro muito bem. Porém, ao contrário daquela época, seria natural que ela ficasse ansiosa, já que eu estava falando como se tivesse com um estranho neste ambiente. Claro, a maneira como eu falo não importa. No momento, eu não estou feliz com Yuno Kazugano, então falei respeitosamente, mas sua frustração fez minha raiva aumentar, e o jeito informal de falar veio à tona. Yuno Kazugano não sabe melhor que todos que o futuro pode mudar? Mais uma vez, a cidade não foi destruída. Sim. Claro. Mas, por algum motivo, achei que deveria fazer isso. A sensação de que tinha que deixá-lo ir. Eu me senti assim. Não posso explicar, mas tenho certeza disso. Em outras palavras, isso significa que você deixou ele ir por causa de um sentimento simples? Mesmo sabendo que estarei em uma posição estranha. Embora um pouco diferente. Sim. Talvez. Por favor, me mate. Sniff. Na verdade, não é que eu não acredite em você, é que ainda não entendo. Eu também estou confusa. Sniff. Já vi tantas coisas, mas é a primeira vez que não me lembro. Parece um nevoeiro. Como se alguém de fora tivesse intervindo. Sinto que alguém está interferindo. Intervenção de fora. Sim. Sim. Isso nunca aconteceu antes. Por favor, me mate. Na verdade, Yuno Kazugano vinha dando as mesmas desculpas nos últimos dias, mas as palavras "alguém está interferindo" apareceram novamente. Ponto. Várias coisas me fizeram duvidar. Será que é o sistema? Não é totalmente impossível. Concluí que os seres transcendentais não intervinham diretamente nos assuntos mortais, mas ainda havia espaço para intervenção nessa área. Se o futuro que Yuno Kazugano viu era um futuro que ela não queria, ou um futuro que não queria mostrar, o fenômeno da névoa em sua cabeça poderia ser explicado. Isso é muito convincente. Considerando que Yuno não pretendia me apunhalar pelas costas, é realmente muito convincente. Uma questão era por que a existência transcendente a impedia de se lembrar do futuro. Talvez não seja o sistema, porque sou bastante amigável com ele. Na verdade, também investiu muito em mim e me xingou, mas como resultado, sempre foi gentil comigo. Claro, era óbvio porque tínhamos um bom relacionamento. Era porque eu estava sendo submisso ao adorável regressor. Eu consegui uma classe semimítica e até me tornei alguém capaz de usar o poder divino. Essa conquista foi perfeita e eu fui capaz de mandar o demônio embora. De qualquer forma, eu só poderia ser visto como um aliado do ser transcendental. Julgando por isso, havia duas hipóteses possíveis. A primeira era que não havia apenas um ser transcendente me observando. Esta é uma dedução bastante convincente. Um pode sentir que foi forçado a me arrastar, enquanto o outro pode não gostar de mim. Talvez não tenha deixado Kazugano relembrar o futuro que eu estava em perigo, considerando que poderia evitar o perigo. Em outras palavras, pode ser a esperança de que eu esteja em perigo ou, pior, morto. Além disso, havia outra coisa que eu poderia pensar. Se os seres transcendentais não planejavam me confrontar, o resto eu posso pensar que é. É por causa do Yunsung? Eu sabia que o perigo estava de alguma forma relacionado a Kim Sung. Foi repentino, mas eu senti que era algo em que eu conseguia pensar. O sistema e a existência transcendental nutriram Kim Sung, o protagonista na visão do mundo, e observavam com interesse. Por isso recebi tantos benefícios. Se eu tivesse começado como um inimigo do Kim Sung, nunca teria recebido coisas como estas. Por exemplo, em um caso extremo, a cena que Yuno Kazugano viu era uma cena em que Kim Sung era hostil a mim, e se eu descobrisse esse fato, eu apunhalarei ele pelas costas. Os seres transcendentais podem estar à procura de um futuro onde eu irei apunhalá-lo pelas costas. Mas gostei muito dele. Eu não sou tão lixo. Claro, eu não poderia garantir como agiria quando a situação real chegasse. De qualquer maneira, é apenas uma dedução. Eu não tenho que pensar profundamente. Interessante, mas infelizmente, ambas as hipóteses são impossíveis de defender. Ambas as histórias não tinham nada a ver com o invocador de demônios Jinking. Mesmo que uma das duas fosse verdade, isso não era motivo para Yuno Kazugano salvar o invocador de demônios. É uma hipótese que me chamou a atenção ao ouvir falar de uma intervenção externa, mas ainda assim é uma dedução inútil. As peças do quebra-cabeça pareciam estar montadas, mas parecia que estavam desconectadas. Talvez esteja relacionado com a primeira linha do tempo.
Eu pensei que isso poderia ser demais. Claro, não havia nada de errado em descobrir isso. Contudo, o problema é que não pode ser visto só porque ela quer. Embora ela tivesse tentado várias vezes, Kazugano nunca conseguiu se conectar comigo desde o caso Parque Ryukyu. Kazugano, que sempre pedia desculpas com a cabeça baixa, parecia um homem de meia-idade com disfunção erétil. Ela falhou todas as vezes que tentou, então raramente me chamava para vê-la como se tivesse perdido a confiança. Ela estava com medo de ver meu rosto desapontado e irritado. Mundo negro. Kazugano se assustou com minha conversa. Rapidamente, uma sensação de urgência encheu seu rosto. Eu vou tentar. Desta vez com certeza vou. Consegue. Estou em boa forma hoje. Sim. Eu acho que posso fazer isso. Eu fiz um olhar de expectativa. Enquanto ela olhava para frente, Kazugano lentamente abriu os olhos fechados e começou a choramingar. De alguma forma, ela estava tentando o seu melhor para ver o futuro ou o mundo negro, mas começou a soar como se não estivesse indo bem. Ela parecia preocupada, como se perguntasse, e se não correr bem desta vez também? Isso não significava que ela podia ver só porque queria, em primeiro lugar, nem podia se conectar só porque queria se conectar. No entanto, bem no fundo, a decepção inundou nela como água. Acho que ela não pode mais fazer isso. Eu havia passado tanto por essa situação que agora posso entender. Parecia que ela estava fazendo seu melhor enquanto choramingava. Ela estava parecendo o Totoro com a cabeça baixa agora. Lentamente, ela fechou lentamente os olhos e começou a virar a cabeça na minha direção. Nesse rosto desesperado, havia um sentimento de que ela tinha que ter sucesso a todo custo desta vez. Eu tenho um pedido que não faz sentido. Ponto. Vê, você se lembra que da última vez que você e eu estávamos abraçados? Sim, mas... É improvável, mas eu gostaria de tentar. Talvez um beijo ou um ato correspondente que possa criar uma possibilidade de conexão. É apenas uma hipótese, mas... Do que ela está falando de novo? Mas por enquanto, não seria ruim a sentir. Não foi sem uma mente ansiosa, mas eu agarrei sua mão e a beijei levemente em um instante. O poder mágico começou a aumentar tanto quanto um rosto muito vermelho. No entanto, a ansiedade em seus olhos se recusou a desaparecer. Ela ainda se parecia com Totoro com a cabeça baixa. Isso é tão frustrante. O que ela estava pensando é óbvio. O que devo fazer se não funcionar bem desta vez? Ou eu serei abandonada. Se eu falhar, serei abandonada. Era mais uma questão de confiança do que de método. Eu a deixei sozinha por um tempo, mas não seria tão ruim dar confiança porque o assunto é importante. Você pode fazer isso bem. Ah! Você pode se sair bem desta vez. Devagar. Você pode ficar tranquila. Sim. Curti isso. Agora, você só precisa ficar confortável e confiar seu corpo a mim. Deixe o resto comigo. Vou fazer tudo sozinho. Não havia nada que eu pudesse fazer, mas quando tentei fazer contato físico enquanto acariciava ativamente o cabelo dela, senti uma reação vindo. Ela não apenas sacudiu o corpo suavemente, mas também estufou a boca no ar como um peixinho dourado. Ah! Ah! Você não precisa se preocupar. Na verdade, a verdade é que nunca duvidei de você, Kazugano. Eu apenas reclamei. Eu acho que você sabe que eu me importo com você. Desta vez também. Não tente fazer isso com pressa. Faça lentamente. Não tem que ser hoje. Relaxe e acalme-se. Bom. 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 Eu apenas tentei experimentar, mas enquanto sussurrava palavras doces e inspirava, Kazugano, que estava usando a expressão de Totoro com a cabeça baixa, lentamente ergueu a cabeça. Ela parecia bem. Eu pensei, será que vai dar certo? Mas logo depois, eu tive que gritar com a sensação de estar sendo sugado para algum Y. Bom. Eu havia resolvido a disfunção erétil interna de Kazugano. Regressor Instruction capítulo 329, lendo informações limitadas. Confirmando a ativação do atributo de grau lendário, o olho da mente, atributo da jogadora Ayuno Kazugano, os olhos que viam a essência através do passado e do futuro. No início, foi uma coincidência. Pela segunda vez, foi possível espionar o mundo negro por meio de intervenção externa, mas desta vez parece estar indo muito bem.
O valor do atributo permaneceu inalterado, mas acho que poderia ser a influência da evolução da minha classe para semi-mítico. Não sei se é certo colocar dessa forma, mas parece que os preços dos humanos subiram. É natural se sentir bem. O precursor é o mesmo da última vez. Eu senti como se estivesse sendo sugado em algum lugar rapidamente. Ao mesmo tempo, o cenário que vi começou a mudar completamente. Parecia que minha alma havia saído do meu corpo, mas não havia nada de errado com isso. Não foi perturbador porque eu já tinha visto várias vezes. Não admira que comecei a me sentir muito feliz. Não tanto quanto o futuro, mas o mundo negro também é muito significativo para mim. O que? O que estou assistindo? É tão irritante eu ter entrado no mundo negro por enquanto, mas não saber o que eu podia ver. No entanto, ainda é satisfatório. Mesmo que fosse apenas por um momento, ser capaz de ficar na mesma linha que o adorável regressor está valendo o mérito. Em um instante, o cenário à minha frente começou a passar. A cena mostrada que vi foi HMM. O adorável regressor, que tinha enlouquecido completamente, e um homem mascarado. Um homem mascarado estava olhando para Kim Sung, que parecia pior do que eu pensava. Não, o gênero também não estava claro. Era difícil até dizer se era um homem ou uma mulher. Por algum motivo, o corpo se parecia com o meu, mas a atmosfera era sutilmente diferente de mim. No contexto, parecia que aquele lixo deixou Kim Sung louco. Independentemente de ele ter regredido, considerando o talento do Kim Sung. Esse bastardo é o vilão da primeira linha do tempo. Este pedaço de lixo sujo. A cena que havia sido completamente destruída estava dando força à minha hipótese. Eu não conseguia nem perceber que tipo de lugar era. Na verdade, entrei em ruínas, a ponto de eu me perguntar se isso ficará assim quando o fim do mundo chegar. Os cadáveres estavam por toda parte, e esses corpos estavam até mesmo em decomposição em tempo real. Os gritos dolorosos de humanos ainda vivos eram ouvidos em todos os lugares, e alguns estavam derretendo ou se machucando. É um inferno vivo, um inferno. Parecia que estava sendo influenciado por algo, mas é claro, não havia como saber o que era. Se eu estivesse lá, poderia encontrar alguma pista, mas infelizmente, só vi o cenário já fluindo do ponto de vista de terceiros. Que diabo é isso? É difícil entender o que realmente aconteceu e quando exatamente a cena na minha frente aconteceu. Yun Sung não está morto. Eu pensei sobre isso por um momento, mas a cena em que eu estava vendo não era o fim do mundo negro. Uma jovem, cambaleando, agora bloqueou Kim Sung. Ela também não era comum. Seu corpo estava tão machucado que sua capacidade de ficar parada já é um milagre. Claro, eu sabia muito bem quem estava bloqueando à frente do Kim Sung. Ela pertencia à mesma guilda que nós, então era natural saber. Xuejin, tenente do Kim Sung. Ela era um membro do Partido Consenso Político, e embora fosse incerto dizer que ela estava fora do padrão, ela era talentosa com habilidades de lança comparáveis a um monstro. Ela também era minha amiga com quem eu bebi ocasionalmente, então não fiquei feliz em ver sua aparência desfigurada. Apoiada em uma de suas lanças, ela parecia que ia desmaiar imediatamente. A maior parte de suas roupas estava rasgada. O suficiente para mim não saber onde colocar meus olhos. Isso não é intencional. Na verdade, sua aparência embaraçosa nem mesmo chamou minha atenção. Eu, do mundo negro, também não parecia me importar muito com isso. Na verdade, era uma aparência que parecia desesperada ao invés de constrangedora, então seria natural para mim reagir dessa forma. Enfim, o jeito que ela estava olhando para o homem usando uma máscara parecia dizer que ela era a Xuejin que eu conhecia. Mas isso foi apenas por um momento. Depois de um momento, ela falou: "Por favor, salve-o." Ponto. Ponto. O que? Por favor, salve. PFFF. Não acho que seja uma frase que uma mulher admirada o suficiente por ser chamada de lança mítica deva dizer. Parece que você não quer morrer. Apóstrofo. A voz parecia ter sido alterada, mas o tom desse vilão sujo era muito parecida com a minha por algum motivo. Por favor, salve. Se for meu pescoço, ficarei feliz em dar a você. Mas por favor, apenas o mestre da guilda. Apóstrofo. Ponto. Por favor, tenha misericórdia dele. Apóstrofo.
Ela estava tão dominada que era difícil pensar que era a Xuejin que eu conhecia. Seu rosto sempre confiante estava longe de ser visto. As lágrimas continuaram a fluir de apenas um olho, e ela colocou a testa no chão com o corpo coberto de sujeira. Não é preciso dizer que era simplesmente humilhante. Eu sabia muito bem por que uma mulher orgulhosa como ela é assim. Xuejin nunca dobra a sua vontade. A imagem não combinava o suficiente para duvidar se era a mesma pessoa ou não. Parecia que era a mesma coisa para o cara usando a máscara. O cara fez um gesto exageradamente surpreso e continuou a falar novamente. Acho que foi ele. Poxa, Kim Sung tem uma ótima rede. Muitas pessoas disseram que morreriam em vez dele. Estou com inveja e amargo. Apóstrofo. Por favor. Por favor. O que devo fazer? Na verdade, vim matar hoje, mas vendo alguém como você, fico estranhamente fraco. Já passei por experiências semelhantes algumas vezes e sei muito bem o que é perder alguém importante. Eu gosto desse tipo de humanidade. Não é legal? Também é uma visão linda. É uma cena que parece sair de um drama ou filme. Apóstrofo. Por favor. Se é amor, não, respeito. Não sei o que é, mas é sublime dar a vida por alguém de quem você gosta. Sim. É sublime. Apóstrofo. Por favor. Eu te imploro. A propósito. Sempre que vejo uma cena como essa, fico mais irritado do que triste. Minha cabeça parece ficar queimando e fico com náuseas. Isso significa que é difícil, porque fico pensando em cenas que não quero lembrar. As crenças de outras pessoas causam culpa no que estou fazendo. Oh, se você acha que não me sinto culpado, você está enganada, Xuejin. Definitivamente sou humano. Humano. Ponto. Quanto mais eu olhava para ele, as emoções mais desagradáveis começaram a aparecer. Espero que não seja o caso, mas pensei que poderia ser o vilão mascarado. Na verdade, cheguei a essa conclusão desde o início. Obviamente, esse é o mundo negro que eu estava vendo através da Yuno Kazugano. Pelo menos ela ou eu, que estávamos ligados, um de nós deveria aparecer. Eu queria xingar. Se eu pensar bem, parece que é possível. Lei Kyong do mundo negro era um lixo sem esperança mesmo entre os lixos, e depois de perder Park Deok-gu, ele enlouqueceu completamente. O objetivo era, claro, sua vingança. Não sabia quantos anos teriam se passado desde que Park Deok-gu morreu, mas senti que a história se encaixava perfeitamente quando pensei que ele havia chegado a esse ponto depois de passar por muitas coisas. Eu queria adivinhar quantos anos se passaram pela aparência de Xuejin ou Kim Sung, mas é difícil concluir pela aparência já que não envelheceram por causa da influência de poder mágico. De qualquer forma, minha ansiedade começou a aumentar cada vez mais. Como nada foi decidido ainda, não parece que eu preciso fazer julgamentos precipitados. Enquanto isso, as palavras do lixo mascarado eram um espetáculo. Olha, Xuejin. Minha cabeça não está queimando continuamente. Também quero ficar satisfeito apenas com você, mas não consigo mirar direito porque minha cabeça dói. Tenho medo que acerte a pessoa atrás de você. Isso não deveria acontecer. Não seria triste quando você tenta dar sua vida por alguém que ama, mas aí minhas mãos deslizam e eu cometo um erro. Apóstrofo. Se for assim. Pare com isso, Yejin. Isso não é certo. Isso não é certo. Decida você mesma. Também faz parte da vingança, então seria melhor terminar com minhas próprias mãos. Tudo o que você precisa fazer é parar as dores de cabeça. Apenas a dor de cabeça. Então tudo estará resolvido. Apóstrofo. Eu. O que eu posso fazer? Você não tem que fazer nada. Na verdade, não sei o que pedir. Mesmo se eu pedir que você venha comigo, é óbvio que é difícil para você aceitar isso. Eu também não quero segurar uma bomba, então. Bem, é isso. Acho que seria melhor resolver sozinho essa dor de cabeça. Vou manter minha promessa. Apóstrofo. Foi então que uma flecha voou de algum lugar. Rapidamente, um monte de flechas começaram a ficar presas no corpo da Xuejin. Cac. Xuejin parecia mais aliviada do que sentir dor. O homem de máscara falou mais uma vez, olhando para o rosto dela. Xuejin. O mestre de sua guilda estará vivo. Apóstrofo. Obrigada. Em tal situação, se eu receber até mesmo agradecimento, fico mais triste. Em vez de me agradecer, digo o que quiser. Eu não odeio pessoas como você.
Não tenho certeza se darei o seu testamento, mas ainda é melhor do que ninguém ouvir suas últimas palavras. Suspiro. Suspiro. Guilda. Mestre. Apóstrofo. Sim, sim. Mestre da guilda. Sim, sim. Eu gosto de você. Sim, sim. Eu definitivamente entendo, Xuejin. Ponto. Ah, você já está morta. Ponto. Na verdade, eu não te odiei. Ponto. O que eu posso fazer? A situação que enfrentamos é diferente. É uma linha óbvia, mas poderíamos ter nos tornado amigos se tivéssemos nos conhecido de maneira diferente em outro lugar. Eu era seu inimigo, mas por um lado, eu respeitava você. Na verdade, eu não queria terminar assim, mas o fim da lança mítica foi mais humilhante do que sublime. Bem, o que mais eu preciso dizer? Você já está morta. Acho que sabia mais ou menos do que aquele lixo está falando. Os detalhes do mundo negro são desconhecidos, mas Xuejin era uma estrangeira com uma grande reputação chamada Lança Mítica. Deve haver um desejo de mostrar a ela uma morte humilhante, em vez de uma morte sublime. No entanto, vendo que ele não poderia facilmente deixar o lado da Xuejin, parecia que sua consciência permanecia como ele disse. O que o preocupava era realmente óbvio. Ele estava se perguntando se deveria deixar o corpo da Xuejin como estava. Aquele lixo mascarado e eu nunca fomos a mesma pessoa, mas mesmo se fosse eu, não gostaria que Xuejin, que tinha uma aparência semelhante a Park Deokgu, enfrentasse esse fim. Como se estivesse determinado, ele lentamente estendeu a mão. Ao contrário da menção de seu fim humilhante, chamas negras começaram a subir de seu corpo. Ele não disse nada, mas pegou a lança dele e a colocou nas cinzas. Ele lentamente se virou e removeu a máscara que cobria seu rosto. E o homem murmurou: Eu me sinto sujo. Também era verdade que havia uma certa expectativa de que não seríamos a mesma pessoa. Contudo, ao ver o rosto refletido em meus olhos, era perfeitamente o mesmo rosto que o meu. Regressor Instruction capítulo 330 foi apenas por um momento, mas minha mente estava confusa. Eu não tinha como eu estar feliz. Eu queria lançar uns xingamentos nesse Lei Qiong da primeira linha do tempo, que parecia um vilão e um lixo humano. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas a própria aparência mudou. As olheiras haviam diminuído e ele havia perdido mais peso do que o agora. Nem preciso dizer que havia muitas diferenças com o meu eu atual. Minha mente estava uma bagunça, não conseguia organizar meus pensamentos agora. Achei que poderia ter escolhido o caminho louco, mas nunca pensei que seria tão louco. Eu não sabia como isso aconteceu e como tudo surgiu, mas Kim Il-sung estava inconsciente e Xuejin havia morrido. A área ao redor estava completamente arruinada e até contar os mortos não fazia sentido. Parecia que uma guerra havia acontecido. Não, certeza que foi uma guerra. Nessa escala, eu só poderia pensar assim. Isso talvez. Foi um instante em que pensei que poderia ser aquele que o adorável regressor estava procurando o tempo todo. Apenas ter matado Xuejin era o suficiente para guardar rancor. Relembrando a reação do Kim Il-sung quando Shaolin me chamou de homem mascarado, pensei que minha hipótese poderia estar correta. Na época, pensei que a reação sensível do adorável regressor era devido a Shaolin, mas talvez o foco estivesse no homem mascarado. A expressão estranha que ele mostrou logo depois também me incomodou. Assim que pensei que deveria observar a situação um pouco mais, comecei a sentir uma força desconhecida me empurrando para longe. Eu não poderia dizer exatamente o que, mas foi frustrante para mim, que queria ver a história por trás dessa cena. Parecia que um vídeo estava sendo reproduzido. Da cena em que as flechas caíram em Xuejin até a cena em que eu estava olhando para Kim Il-sung pela primeira vez, as cenas começaram a passar muito rápido que ficou até difícil de reconhecer. Eu sabia mais ou menos o que era. O tempo passou rápido como da última vez. A única diferença era que desta vez estava retrocedendo. As cenas que seriam interessantes no meio eram perceptíveis, mas é claro, eu não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo ou o que é. O aparecimento da Yuno Kazugano e eu juntos também se refletiu em um instante após a passagem. Jungayan? Jungayan e eu estávamos juntos. Opa, eu te amo. Eu realmente amo você. Eu também te amo. Que diabos é isso? Eu não sabia por que Jungayan e eu estávamos juntos, mas seria muito fofo para qualquer um que visse. O que foi particularmente surpreendente foram os olhos da Jungayan.
Não havia loucura ou obsessão como agora. Sendo mais claro, ela parecia uma garota simples e parecia que ela iria quebrar com apenas um toque. Os grandes olhos ainda estavam lá, os cabelos que só iam até os ombros também, e ela ainda não estava bem vestida. Mesmo assim, olhando para seu rosto fofo, tive dúvidas sobre o que estava acontecendo com minha mente, mas essa Jungaian é realmente fofa. Com o tempo, a cena diante dos meus olhos foi um espetáculo. Eu não conseguia nem imaginar que veria uma cena romântica, mas eram tão intensas que meu rosto ficou vermelho. Olhando para Jungaian se agarrando a mim no mundo negro, me senti culpado, mas eu era o único que estava com ela de qualquer maneira, então pude enfrentar isso com confiança. Claro, eu não conseguia parar de chorar. Quando pensei que o atual também mantinha um relacionamento profundo com Jungaian, a culpa desapareceu rapidamente. Nesse momento, ficou claro que cada ação da Jungaian foi muito passiva. Comparada com ela agora, parecia outra pessoa. Até pensei que ela poderia ser uma pessoa com um rosto semelhante, mas o que eu estava vendo agora é definitivamente Jungaian. Ela ainda estava chorando e também tentando parecer bem para mim. Sim. Opa está certo. Parece que foi meu destino conhecer Opa. Destino. Deve ser o destino. Apóstrofo. Ou alguma coisa. Eu estava errada. Realmente. Sinto muito. Apóstrofo. Esses comportamentos não eram muito diferentes de agora. Eu não tinha certeza de como conheci Jungaian. A julgar pelo fato do Park Deokegu não estar ao meu lado, conheci Jungaian depois que Park Deokegu morreu. Eu estava mais interessado nisso porque não havia mais informações sobre isso. Era porque eu não conseguia nem imaginar que Jungaian e eu teríamos contato na primeira linha. Considerando a razão pela qual eu estava sofrendo com Jungaian era pagar pelos pecados da minha vida anterior, não tive escolha a não ser olhar para isso com atenção. Isso porque eu estava me perguntando o que esse cara desprezível faria com Jungaian. No entanto, parecia ser o oposto. Eu poderia garantir que estava mostrando algo que poderia ser chamado de namorado ideal. Jungaian estava brilhante, e eu também. A única coisa que me deixou um pouco curioso é que não havia ninguém além dela e eu. Eu não sabia onde nos encontraríamos. Era um laboratório de magia e estávamos dentro de uma grande sala. Sem mais ninguém. Até me perguntei se Jungaian estava me prendendo, mas era diferente. Jungaian da primeira linha parecia incapaz de pensar como a Jungaian da segunda linha. O que é isso? Fiquei curioso, mas a curiosidade desapareceu rapidamente. Em vez de encontrar uma resposta, congelei com uma visão muito chocante. Depois de passar rapidamente mais uma vez, a cena seguinte foi um espetáculo. Jungaian estava sendo abusada. Ela estava sendo abusada tanto mentalmente quanto fisicamente. Mesmo assim, pude ver que ela não conseguia desatar seus laços comigo. Como ela estava agora, ela estava obcecada e aceitou tudo o que foi feito com ela para não ser odiada. Eu amo você. Eu te amo. Então, por favor, não diga isso. Apóstrofo. Mesmo assim, não fazia sentido ela me abraçar. Mesmo agora, o afeto da Jungaian só poderia ser visto como incondicional. Eu amo você. Ele estava rindo. Eu gosto muito de você. Ele a segurou nos braços como um idiota. O lixo estava sorrindo. Eu podia entender o que ele estava pensando. Ele deve estar pensando que Jungaian se apaixonou completamente por ele. Mais uma vez, o cenário começou a mudar. A próxima cena mostra a Jungaian, sozinha em uma sala. Sendo mais claro, eu, do mundo negro, estava apenas olhando para ela com uma estranha bola de cristal, mas pude ver a cena dentro do cristal com muita clareza. Não se sabe quanto tempo se passou desde então, mas olhando para ela com o cabelo bagunçado, olhando fixamente para o teto, ela estava à beira do colapso. O que é isso? O que ela estava olhando era uma corda pendurada no teto. É óbvio o que ela estava pensando. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as coisas em seu quarto estavam todas bagunçadas. Parecia que ela continuava lendo um monte de cartas. Eu não conseguia nem ver o que era, mas ela não parava de chorar, lendo dezenas ou até centenas de cartas. Vendo Jungaian lendo as cartas enquanto sorria como uma tola, aquelas muitas cartas pareciam ter algumas lembranças muito boas. Aparentemente se parecia com todas as cartas que Jungaian e eu trocamos durante todo o nosso relacionamento. No entanto, com o passar do tempo, seu rosto mudou e as lágrimas começaram a cair.
Eu amo você. Eu te amo. Sniff. Então, por favor, volte. Eu estava errada. Por favor, volte. Claro, a resposta não foi ouvida. Ela estava apenas falando para si mesma. Não, pensei que talvez ela pudesse ter percebido que o eu, do mundo negro, estava observando, mas agora ela parecia incapaz de se preocupar com o que estava ao seu redor. Eu sinto muito. Farei meu melhor no futuro. Por favor, não diga isso. Não diga que você me odeia agora. Ponto. Ike. Sniff. Por favor. Eu te imploro. Se você está me observando, fale comigo. Opa. Como sempre. Eu odeio ficar assim. Eu odeio terminar assim. Apóstrofo. Ponto. Você se lembra de quando nos conhecemos, certo? Me recordo de tudo. Confessei com coragem, e seu rosto surpreso naquele momento. E eu me lembro de tudo quando nos conectamos. Do dia em que nos conectamos pela primeira vez, o dia que brigamos e o dia em que você ficou com raiva. Tudo. Eu sinto sua falta. Eu realmente sinto sua falta. Realmente. Eu nunca direi não novamente. Eu farei tudo o que o pai me pedir para fazer. Agora eu não me importo com o que acontece com outras pessoas. Não ficarei incomodada, não importa o que aconteça. Tudo o que eu preciso é você. Então, por favor, volte. Não diga que você me odeia. Eu farei tudo o que você me pedir para fazer. Sniff. Sniff. Ponto. Você disse que foi o destino. Você disse que foi o destino que nos juntou. Você me disse que mesmo que nascêssemos de novo, nos encontraríamos novamente. Você disse que continuaremos juntos. Eu odeio isso. É tão doloroso não ter você. Eu não posso fazer nada. Nada. É melhor morrer. Eu preferiria. Ponto. No entanto, a hesitação continuou a ser vista. Ela tomou a decisão, mas não seria fácil. Ike. Ike. Apóstrofo. Eu podia ouvir os soluços e soluços. Ela olhou para o teto e olhou para fora. Ela subia e descia da cadeira várias vezes. Dói tanto. Não consigo pensar em nada. Estou com medo. Por favor, me ajude. Opa. Por favor, me ajude. Sorria novamente como antes. Ike. Sniff. Ela agarrou a cabeça e se enrolou com o cobertor. No entanto, o olhar continuou a se concentrar na corda presa ao teto. Senti um gosto amargo na boca. Certo. Opa. Ponto. Já que você disse que vamos nos encontrar na próxima vida. Você disse isso. Certo. Vai doer por um momento. Se eu sofrer por um segundo, ficarei confortável. Ele disse que nos encontraríamos na próxima vida, então eu posso fazer isso. Ike. Apóstrofo. Ponto. Seu corpo tremia. Parecia muito difícil subir na cadeira. Eu sei como é difícil para alguém tirar a própria vida. Algumas pessoas dizem que tiraram suas vidas sem nenhum motivo significativo, mas o peso da vida que cada um pode suportar é diferente. É uma escolha extrema feita apenas quando a coragem de morrer era maior do que a de viver. Para ser honesto, só de olhar para ele me fez sentir todo dolorido. Ufa. Ufa. Opa vai reconhecer também. Ele vai reconhecer o quanto eu amo. Se ele souber que estou morta, vai se lembrar de mim para sempre, certo? Talvez ele se arrependa. Ele pode ficar triste. Eu irei embora, mas talvez permaneça em sua memória para sempre. É melhor do que ser esquecida. Sim. Assim é melhor. Nos encontraremos na próxima vida. Porque Opa disse isso. Sim, certo. Ponto. Não. P talvez ele apareça para me resgatar. P porque ele sempre me procurava quando eu estava em apuros. Ele pode aparecer de repente do nada. Ele pode fazer isso. Ike. Ele pode. Apóstrofo. Ela continuou soluçando. As lágrimas continuaram caindo no chão, e sua voz tremia. Sua respiração foi ficando cada vez mais rápida e, a partir de certo ponto, não havia outro som além de choro. Sniff. Ike. Apóstrofo. Ponto. Sniff. Ike. Por favor. Por favor. Ela hesitou várias vezes. No entanto, Jungaya finalmente tomou sua decisão. Ela caminhou sozinha e lentamente começou a colocar a corda em volta do pescoço. Ponto de exclamação. O som de sua voz ecoou. Se ela quisesse cortar a corda, ela poderia cortá-la com magia. No entanto, doeu ainda mais vê-lo porque ela não fez nada. Quando estendi a mão para o cristal que Lei Keoning estava olhando, meu corpo foi sugado imediatamente.
Eu podia ver Jungayan se debatendo diante dos meus olhos. Ele vai, Kek, para me salvar. Opa, virá. Apóstrofo. Claro, ele não viria. No entanto, Jungayan continuou a murmurar as mesmas palavras. Ela olhou para o ar e começou a murmurar. O que era um pouco estranho era que ela parecia estar olhando para um lugar. Posso estar enganado, mas o lugar onde seu olhar permaneceu certamente era onde eu estava. Fiquei por um momento assustado e olhei para trás, mas não havia nada. Eu era o único em seus olhos. Nem pensei que meu estado atual se refletiria nos olhos dos outros, mas pareço ser visto nos olhos moribundos da Jungayan. Claro, pode ser minha ilusão, ou o que Jungayan viu pode ser uma alucinação. No entanto, por algum motivo, eu podia ter certeza que essa Jungayan estava olhando para mim. Era porque sua voz murmurando estava estranhamente alta. Você veio para me salvar. Você veio. Bem devagar. Seu corpo se esticou. Eu queria correr e cortar aquela corda, mas é claro, não poderia influenciar o mundo negro. Tentei abrir a boca, mas não ouvi nenhum som. Estou aliviada. Revivendo. Agora podemos realmente ficar juntos. Estranhamente, as lágrimas pareciam fluir dos meus olhos. O mesmo acontecia com os olhos da Jungayan. Com seu corpo se debatendo, ela estendeu a mão, e lágrimas grossas escorriam. Eu amo. E esse foi o fim. Sua aparência móvel fez meus lábios se fecharem com força. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.